o lendário comandante das forças alemãs na África, Erwin Rommel foi apenas mais um jovem oficial tentando provar seu valor em meio ao caos da Primeira Guerra Mundial. Mas o que moldou o homem que mais tarde seria temido e respeitado tanto por aliados quanto por inimigos. Neste vídeo, você vai descobrir o início da jornada de Rommel, quando ele ainda não era o general carismático e estrategista brilhante que o mundo conheceu. Um jovem ambicioso, disciplinado e ousado, que acreditava profundamente no dever e na honra militar, mas que também questionava as ordens quando elas pareciam irracionais. Você sabia que Rommel quase seguiu outro caminho antes de entrar para o exército? E que ele conquistou fama muito antes da Segunda Guerra, graças a um feito impressionante na Primeira Guerra Mundial. Ao longo deste episódio, vamos explorar as origens humildes de Rommel em Edenien, no Império Alemão, sua formação militar e os primeiros sinais de genialidade tática, as batalhas que o transformaram de tenente em herói nacional e os dilemas morais que ele enfrentou muito antes de se tornar uma lenda. Rommel não nasceu um gênio militar. Ele foi forjado pela guerra, pela disciplina e pelas circunstâncias. Seus primeiros anos revelam não apenas o nascimento de um estrategista, mas o despertar de um homem que seria admirado até por seus adversários, um comandante que acreditava que a honra e a humanidade ainda tinham lugar em meio à destruição. Agora queremos saber de você. Você acha que Rommel foi um herói ou apenas um produto de seu tempo? A genialidade tática pode existir separada da ideologia que a serve. Se Rommel tivesse nascido em outro país, teria tido o mesmo destino. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber como você interpreta o despertar desse general. Juventude e primeiros passos de Erwin Rommel no exército imperial alemão. A história de Erwin Rommel começa muito antes de ele se tornar o lendário Raposa do Deserto. Nascido em 15 de novembro de 1891, na pequena cidade de Edenien, no sul da Alemanha, Rommel cresceu em um ambiente rígido, disciplinado, mas também repleto de curiosidade e ambição. Desde cedo, demonstrou uma inteligência aguçada e uma mente analítica, características que mais tarde definiriam seu estilo militar. Filho de um professor e de uma mãe severa, mas carinhosa, Rommel não parecia destinado a ser soldado. Seu primeiro sonho era se tornar engenheiro aeronáutico, uma profissão moderna e promissora para a época. No entanto, a insistência do pai e a atmosfera patriótica do Império Alemão o conduziram a outro caminho, o militarismo. Aos 18 anos, Rommel ingressou no Exército Imperial Alemão como cadete do 124º Regimento de Infantaria de Württemberg. Foi ali que seu talento começou a emergir. Disciplinado, técnico e criativo, Rommel rapidamente se destacou por sua forma diferente de pensar o combate. Enquanto muitos oficiais seguiam cegamente os manuais, ele procurava compreender o porquê das táticas, buscando sempre alternativas mais eficientes. Seu raciocínio lógico e seu instinto para a liderança chamaram a atenção de seus superiores, abrindo portas para uma ascensão precoce. Durante o treinamento, Rommel se mostrou um homem de ação, mas também de empatia. Era respeitado não apenas por sua habilidade tática, mas por tratar seus soldados com dignidade, algo raro na hierarquia rígida do exército imperial. Essa conexão humana o acompanharia por toda a carreira e o tornaria uma figura quase mítica entre suas tropas. Ao entrar na Primeira Guerra Mundial, Rommel ainda era um jovem tenente cheio de ideais. Mal sabia ele que aqueles primeiros passos no exército seriam o início de uma jornada que o transformaria em um dos comandantes mais admirados e temidos do século XX. Suas experiências nas trincheiras, nas montanhas da Itália e nas batalhas de fronteira moldariam sua mente estratégica e seu senso de honra militar, um código que ele jamais abandonaria, mesmo nos tempos sombrios que viriam. E você, o que acha? Você acredita que Rommel nasceu para ser um gênio militar ou foi o ambiente da época que o forjou? A disciplina do Império Alemão criou líderes ou apenas seguidores? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre os primeiros passos dessa lenda da história militar. Seu comentário pode aparecer no próximo episódio da série A História Completa de Erwin Rommel. As primeiras provas de coragem de Erwin Rommel na Primeira Guerra Mundial, o ano era 1914. A Europa mergulhava nas sombras da Primeira Guerra Mundial. Jovens de todas as nações marchavam para o desconhecido e, entre eles, um jovem tenente alemão chamado Erwin Rommel. Ainda sem o título de Raposa do Deserto, que o mundo viria a conhecer décadas depois, Rommel era apenas um oficial ambicioso, determinado a provar seu valor em um campo de batalha que mais parecia o inferno sobre a terra. Foi nas montanhas da França e nas florestas dos Cárpatos que Rommel demonstrou algo que o distinguiria de muitos outros: coragem fria, disciplina e um instinto quase sobrenatural para sobreviver e vencer. Em uma de suas primeiras ações, cercado por forças inimigas muito superiores, Rommel se recusou a recuar.
Com apenas um pequeno pelotão, lançou um contra-ataque fulminante, usando o terreno a seu favor e surpreendendo o inimigo. O resultado, vitória improvável e o início da reputação de um homem que desafiava a lógica da guerra. Mas a guerra não perdoa nem os corajosos. O jovem oficial viu camaradas caírem, ouviu os gritos dos feridos e enfrentou o terror da artilharia que transformava o solo em uma tempestade de aço e fogo. Mesmo assim, Rommel não se quebrou. Pelo contrário, foi moldado por essas experiências. A Primeira Guerra não apenas o testou, ela o forjou. Muitos anos depois, quando o mundo voltou a queimar na Segunda Guerra Mundial, aquele mesmo jovem que enfrentara o medo nas trincheiras francesas comandaria exércitos inteiros no deserto africano. A pergunta que fica, teria sido possível nascer o Rommel, a raposa do deserto, sem o Rommel jovem, corajoso e obstinado da Primeira Guerra? Sua coragem precoce foi o alicerce de uma mente militar que se tornaria lendária, admirada até por seus inimigos. E você acredita que o verdadeiro caráter de um guerreiro é forjado na dor e no caos da guerra? Deixe nos comentários qual momento da juventude de Rommel mais te impressiona: a ousadia em batalha, a liderança sob pressão ou a frieza diante do perigo. O reconhecimento de Rommel, estratégia, audácia e lealdade, poucos nomes na história militar evocam tanto respeito e curiosidade quanto Erwin Rommel, o lendário Raposa do Deserto. Seu nome é sinônimo de engenhosidade tática, coragem pessoal e lealdade inabalável, não apenas ao comando, mas aos homens que liderava. Mas o que realmente tornava Rommel diferente era sua capacidade única de unir estratégia com audácia. Enquanto muitos generais preferiam observar de longe, Rommel estava na linha de frente, sentindo a poeira do deserto e o calor da batalha. Ele acreditava que um comandante deveria ver com os próprios olhos o terreno, o inimigo e o moral das tropas. Durante suas campanhas no norte da África, Rommel demonstrou uma das maiores virtudes de um líder: a confiança em seus homens e a lealdade recíproca. Ele era conhecido por compartilhar os riscos e as dificuldades, comendo a mesma ração e dormindo nas mesmas condições que seus soldados. Essa atitude criava algo que nenhum manual militar ensina: respeito genuíno e devoção à liderança. No entanto, Rommel não era apenas um guerreiro. Era um estrategista brilhante, capaz de transformar desvantagens logísticas em vitórias momentâneas. Seu talento para o reconhecimento, observar, planejar e agir com precisão o tornava temido e admirado até mesmo pelos inimigos. Mas aqui está o ponto mais fascinante: Rommel também foi um homem dividido entre dever e consciência. Ele serviu com lealdade, mas quando as ordens começaram a contradizer seus princípios, sua audácia se transformou em resistência silenciosa. E é aí que sua verdadeira grandeza aparece, não apenas como soldado, mas como ser humano. Agora eu quero ouvir de você. O que você mais admira em Rommel, sua inteligência tática ou sua lealdade aos soldados? Você acha que um líder deve estar sempre na linha de frente, como ele fazia? Ou o verdadeiro poder de um comandante está em saber delegar e observar de longe? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre o que faz um líder ser lembrado não apenas pelas vitórias, mas pelos valores que carrega. O livro Infanterie-Geschichte, O Nascimento do Estrategista Moderno, imagine um jovem oficial alemão, recém-saído das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, observando o caos da Guerra Moderna e tentando compreender algo que poucos ousaram: como transformar o campo de batalha em um tabuleiro de raciocínio tático, onde a mente supera o número e a estratégia vence o desespero. Esse homem era Erwin Rommel, e o resultado de sua análise foi um dos livros militares mais influentes do século XX, Infanterie-Geschichte ou A Infantaria Ataca. Lançado em 1937, o livro não é apenas um relato técnico de táticas de infantaria, é um manifesto de um novo tipo de pensamento militar. Rommel descreve em detalhe sua experiência nas frentes da Primeira Guerra Mundial, os erros, as vitórias improváveis, o improviso constante e o valor da iniciativa individual. Ele defendia algo que parecia revolucionário para a época: a flexibilidade, a autonomia e o raciocínio tático do soldado comum. Em um tempo em que exércitos ainda confiavam cegamente em ordens rígidas e hierarquias inflexíveis, Rommel mostrava que a guerra moderna exigia inteligência e adaptação, não apenas obediência. Essa visão o transformaria anos mais tarde na lendária Raposa do Deserto, temida e respeitada até pelos inimigos. O livro foi adotado como leitura obrigatória em diversas academias militares. Líderes e generais de várias nações estudaram as lições de Rommel, e muitos conceitos apresentados ali continuam sendo ensinados até hoje. Alguns o chamam de Manual do Estrategista Moderno, e outros afirmam que foi nesse livro que nasceu a mente que redefiniria a guerra de movimento. Mas há algo curioso: Infanterie-Geschichte também mostra um Rommel humano, atento aos detalhes, valorizando a vida dos soldados sob seu comando e descrevendo o medo e a coragem com uma honestidade quase poética. Ele via a guerra não como glória, mas como um campo de aprendizado doloroso.
Agora eu quero saber de você. Já conhecia esse livro e a importância dele na formação de Rommel como estrategista. Você acha que um verdadeiro líder militar nasce com o instinto da guerra ou que ele se forma através da experiência, como Rommel mostrou em suas páginas? E mais, se Rommel vivesse hoje, suas táticas ainda seriam eficazes em um campo de batalha moderno dominado por drones, tecnologia e inteligência artificial. Rommel e o Partido Nazista, um soldado, não um político durante a Segunda Guerra Mundial, o nome Erwin Rommel ecoou como sinônimo de genialidade militar. Chamado de a Raposa do Deserto, ele conquistou respeito não apenas entre seus homens, mas também entre seus inimigos. Mas há uma pergunta que atravessa décadas e ainda desperta discussões acaloradas. Rommel era um nazista ou apenas um soldado servindo ao seu país? Rommel nunca foi membro do Partido Nazista. Diferente de muitos generais da época, ele não tinha uma carreira política nem demonstrava o fanatismo ideológico que caracterizava os líderes do regime. Seu foco era o campo de batalha, tática, estratégia, liderança. Ele acreditava no dever militar, na honra e na disciplina. Mas será que isso o isentava da responsabilidade moral por servir sob as ordens de Hitler? Hitler o admirava. Via em Rommel o soldado ideal, corajoso, inteligente e carismático. E por um tempo, Rommel acreditou que Hitler poderia restaurar a grandeza da Alemanha. Mas à medida que a guerra avançava, a verdade se tornava impossível de ignorar. Os crimes, as atrocidades, a insanidade do regime. Rommel, que antes lutava por sua pátria, passou a lutar apesar dela. Há relatos de que ele se opôs abertamente a certas ordens de Hitler, especialmente aquelas que envolviam a destruição total de cidades e civis. E quando oficiais alemães começaram a conspirar contra o Führer, o nome de Rommel surgiu entre os possíveis aliados. Essa ligação lhe custaria caro. Acusado de traição, Rommel foi forçado a escolher entre o suicídio e a humilhação pública de sua família. Ele escolheu morrer como viveu, como um soldado, mas até hoje seu legado é complexo. Rommel foi um herói ou um cúmplice, um patriota ou apenas mais uma peça da engrenagem do nazismo? Sua lealdade à Alemanha o impediu de ver o mal que servia ou ele foi, de fato, uma das poucas vozes de honra em meio ao caos? O que você acha? Rommel deve ser lembrado como um homem de honra que apenas cumpria seu dever militar, ou como alguém que, mesmo sem ideologia, serviu um regime monstruoso? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão pode mudar a forma como a história é contada. A confiança de Hitler, o início da ascensão meteórica de Erwin Rommel durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. O nome começou a ecoar com força dentro dos círculos militares da Alemanha nazista. Erwin Rommel, um homem disciplinado, de olhar firme e mente estratégica, que despertou algo raro em Adolf Hitler, confiança pessoal. Rommel não era um político, tampouco um fanático ideológico. Ele era, antes de tudo, um soldado devoto da arte da guerra. Mas à medida que o conflito avançava, seu talento no campo de batalha chamou a atenção do próprio Führer. Hitler via em Rommel não apenas um general eficiente, mas o símbolo vivo da nova Wehrmacht, ousada, rápida e implacável. Tudo começou com seu envolvimento direto na campanha da França, em 1940. À frente da 7ª Divisão Panzer, Rommel demonstrou uma agressividade tática que o tornaria lendário. Sua unidade se movia com velocidade impressionante, atravessando linhas inimigas e cercando posições antes mesmo que o inimigo entendesse o que estava acontecendo. Não à toa ganhou o apelido de Divisão Fantasma, pois suas localizações mudavam mais rápido do que os mapas podiam registrar. Hitler ficou fascinado. Em seus diários e discursos, chegou a mencionar Rommel como um dos seus comandantes mais brilhantes e leais. Enquanto muitos oficiais do alto comando viam Rommel com desconfiança por sua independência e por sua aproximação direta com o Führer, Hitler o via como um homem que executava ordens com precisão e resultados concretos. Essa relação de confiança se intensificou a ponto de Rommel ser escolhido para uma das campanhas mais simbólicas da guerra, o comando do Afrika Korps, no norte da África. Lá sob o solo escaldante do deserto, o Raposa do Deserto consolidaria sua lenda. Hitler o elogiava publicamente, enviava mensagens diretas de apoio e usava suas vitórias como propaganda para elevar o moral alemão. Mas essa mesma confiança seria, com o tempo, uma faca de dois gumes. Rommel, o general leal e respeitado, começaria a enxergar as falhas do regime que servia. O homem que Hitler via como exemplo de lealdade, aos poucos, tornava-se um símbolo da dúvida, da consciência e do conflito moral dentro da máquina de guerra nazista. O início da ascensão de Rommel é, portanto, mais do que uma história de sucesso militar, é o retrato de como a confiança de um ditador pode transformar um soldado em um mito, e um mito em um homem preso entre a glória e a culpa. O que vocês acham, pessoal? Rommel foi apenas um instrumento do regime ou realmente acreditava que podia mudar o rumo da guerra com honra e estratégia? Vocês veem nele um herói militar ou um homem que acordou tarde demais para o que estava servindo?
A campanha da França, 1940, o general que inspirava seus homens à primavera de 1940, marcou o início de uma das campanhas mais rápidas e surpreendentes da história militar moderna. A Alemanha nazista lançou sua ofensiva contra a França e os Países Baixos, rompendo as defesas aliadas em uma manobra audaciosa que deixaria o mundo em choque. Entre os nomes que se destacariam nessa Operação Relâmpago, ressoava com respeito e admiração entre seus soldados Erwin Rommel. Rommel não era apenas um comandante. Ele era o tipo de líder que compartilhava o frio, o medo e a poeira da estrada com seus homens. Na 7ª Divisão Panzer, conhecida mais tarde como a Divisão Fantasma, ele transformou o impossível em realidade. Enquanto outros generais estudavam mapas em segurança, Rommel estava na linha de frente, observando o inimigo, sentindo o terreno e tomando decisões com uma precisão quase instintiva. Durante a travessia do rio Meuse, sob intenso fogo inimigo, Rommel demonstrou sua coragem de maneira inquestionável. Ele liderou pessoalmente os ataques, expôs-se ao perigo e transmitiu uma confiança quase contagiante. Seus soldados diziam que quando Rommel estava presente, a vitória parecia inevitável. As táticas que empregou durante a campanha da França mostraram ao mundo uma nova forma de guerra, a Blitzkrieg, a guerra relâmpago, rápida, coordenada, devastadora. Em poucas semanas, as defesas francesas ruíam e o exército mais orgulhoso da Europa via-se cercado e desmoralizado. Mas além das estratégias e vitórias, o que realmente distinguia Rommel era o vínculo humano com seus soldados. Ele os inspirava não pelo medo, mas pela lealdade e pelo exemplo. Muitos afirmavam que Rommel era o tipo de comandante que faria qualquer homem segui-lo até o inferno e de cabeça erguida. Mesmo entre seus inimigos, o respeito era inevitável. Relatos de oficiais britânicos e franceses descrevem Rommel como um adversário audacioso, mas honrado. E assim, no caos da guerra, nas ruínas da Europa, nas chamas da França ocupada, nascia a lenda da Raposa do Deserto, um apelido que ele conquistaria mais tarde, mas cuja essência já estava sendo forjada ali, nas planícies francesas, sob o som metálico dos tanques e o rugir dos céus. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Rommel foi um gênio militar ou apenas um produto das circunstâncias? Um herói para seus homens ou um inimigo que apenas cumpria seu dever? A chegada ao norte da África, Rommel assume o comando no início de 1941. O cenário da Segunda Guerra Mundial se expandia para o deserto do norte da África. O exército britânico avançava e o eixo precisava de um líder capaz de virar o jogo. Foi nesse momento que Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, assumiu o comando das forças alemãs. Sua chegada mudou completamente a estratégia militar na região, transformando batalhas e definindo rotas de avanço e recuo pelo vasto e inóspito deserto. Rommel era um comandante audacioso, famoso por movimentos rápidos e imprevisíveis. Ele não se limitava a táticas convencionais e muitas vezes surpreendia o inimigo com ataques inesperados. Sob seu comando, o Afrika Korps passou a desafiar as forças britânicas, mostrando que o deserto não era apenas um obstáculo, mas também um terreno estratégico a ser explorado. Queremos ouvir você. O que você acha das estratégias de Rommel? Ele era um gênio militar ou arriscava demais? Você acha que sua liderança foi decisiva para os avanços iniciais do eixo na África? Ou acredita que fatores logísticos e suprimentos tiveram mais influência? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Curiosidade histórica: apesar de seus sucessos no campo de batalha, Rommel também ficou conhecido por seu comportamento ético, recusando-se a participar de algumas das ordens mais cruéis do regime nazista. Como você avalia essa dualidade em um líder militar? O nascimento da lenda, a imprensa o chama de a Raposa do Deserto. Erwin Rommel não nasceu herói, mas construiu uma reputação que atravessou décadas. Durante a campanha no norte da África, sua combinação de inteligência estratégica, coragem pessoal e ousadia em batalha chamou a atenção de aliados e inimigos. A imprensa internacional logo batizou de a Raposa do Deserto, um título que evocava astúcia, rapidez e imprevisibilidade. Mas o que realmente transformou Rommel em lenda? Seria sua habilidade em manobrar tropas em um território inóspito, ou sua capacidade de inspirar lealdade e confiança entre os soldados? Ou talvez seja a maneira como sua imagem foi cuidadosamente moldada tanto pelos meios de comunicação quanto por seus próprios feitos militares. A arte da guerra em areia e poeira. Quando falamos de Erwin Rommel e sua lendária atuação no norte da África, não estamos apenas falando de batalhas e números. Estamos falando de estratégia pura, adaptação extrema e, curiosamente, respeito pelo inimigo. Rommel não era apenas um general, ele era um mestre em transformar o deserto em um tabuleiro de xadrez gigante. Cada movimento precisava considerar areia movediça, dunas traiçoeiras e o solo escaldante que podia ser tão implacável quanto o inimigo. Ele nos ensinou que vencer uma guerra vai muito além da força bruta.
Envolve inteligência, improvisação e leitura cuidadosa do terreno e dos homens que se enfrentam. Mas aqui está o ponto que mais chama a atenção. Apesar de comandar tropas na guerra mais brutal do século XX, Rommel frequentemente demonstrava respeito pelos soldados adversários. Isso nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, há espaço para honra e reconhecimento do valor do outro. As batalhas de Tobruk e El Alamein, glória e derrota, a campanha do norte da África, durante a Segunda Guerra Mundial foi marcada por momentos de heroísmo, estratégia brilhante e também derrotas devastadoras. Entre eles, se destacam duas batalhas que simbolizam tanto a glória quanto a tragédia, Tobruk e El Alamein. Tobruk, a fortaleza resistente Tobruk, em 1941, tornou-se um símbolo de resistência. O porto estratégico na Líbia foi cercado pelo Afrika Korps comandado por Erwin Rommel, o famoso Raposa do Deserto. Apesar da pressão e das condições extremas do deserto, as forças aliadas, especialmente australianas e britânicas, conseguiram segurar a cidade por meses. Esse episódio mostrou que, mesmo diante de um inimigo habilidoso, a determinação e a coragem poderiam virar a maré, ainda que temporariamente. El Alamein, no fim da ascensão alemã no deserto 2 anos depois, em 1942, a Batalha de El Alamein se tornou um ponto de virada decisivo. Sob o comando do general britânico Bernard Montgomery, as forças aliadas conseguiram conter e, finalmente, derrotar Rommel. A vitória não foi apenas estratégica, mas também moral. Ela marcou o começo do recuo das tropas do eixo na África. Foi uma batalha de planejamento meticuloso, resistência incansável e coragem, mostrando que a sorte do deserto poderia mudar de lado. Glória e derrota Tobruk e El Alamein representam dois lados da guerra, a glória da resistência e a dura realidade da derrota. Elas nos lembram que, por trás das grandes estratégias e movimentos militares, existem homens e mulheres que enfrentaram desertos escaldantes, combates implacáveis e decisões impossíveis. Queremos ouvir você. Se estivesse no lugar dos soldados em Tobruk, você teria resistido ou recuado. O que mais te impressiona na estratégia de El Alamein? Rommel era um gênio da guerra ou teve sorte em suas campanhas? Você acha que essas batalhas poderiam ter tido um desfecho diferente? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Queremos criar um espaço de debate e reflexão sobre esses momentos históricos que mudaram o rumo da Segunda Guerra Mundial. Peso da lealdade de Erwin Rommel, conflitos internos com o alto comando. Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, não era apenas um estrategista brilhante, mas também um homem preso entre a lealdade a seu país e os dilemas morais impostos pelo alto comando nazista. Seus sucessos no norte da África e em outras frentes da Segunda Guerra Mundial o transformaram em uma figura respeitada e temida. Mas por trás das vitórias havia tensões profundas e decisões dolorosas. Rommel enfrentou conflitos internos que o colocavam em uma posição delicada. Obedecer ordens que muitas vezes iam contra seus princípios ou arriscar sua carreira e até sua vida ao questionar o alto comando. Sua lealdade inabalável ao exército, e não necessariamente ao regime, o colocou em rota de colisão com líderes que priorizavam política e propaganda acima de estratégia militar e humanidade. A queda do Afrika Korps, quando o deserto se torna um túmulo, no calor implacável do deserto africano, milhares de homens marchavam, movidos por ordens, coragem e ambição. O Afrika Korps, sob o comando de Erwin Rommel, parecia invencível, mas até os mais habilidosos podem ser derrotados pelo elemento mais cruel, o deserto. As dunas escondiam armadilhas invisíveis, suprimentos escassos, tempestades de areia, calor sufocante e noites congelantes. Cada passo era uma luta, cada batalha uma dança entre vida e morte. Mas o que realmente marcou a queda do Afrika Korps não foram apenas os combates, foi a inevitabilidade do destino humano diante da guerra. Imagine estar cercado, sem água, sem reforços, e saber que cada decisão pode custar sua vida ou a de seus companheiros. Essa não é apenas uma história de estratégias militares, é uma história de resistência, de falhas e de tragédias humanas. O deserto, que parecia um aliado silencioso, tornou-se o túmulo de muitos. Homens que entraram confiantes nas areias africanas se tornaram apenas memórias carregadas pelo vento. E agora queremos saber de vocês. O que você acha que foi o maior erro do Afrika Korps? Foi subestimar o inimigo, a logística ou o próprio deserto? Você acha que Rommel poderia ter feito algo diferente? Conte para nós nos comentários. E se você já se perguntou como a guerra transforma homens comuns em lendas ou em tragédias esquecidas, esse é o momento de refletir. Porque história não é apenas sobre datas e batalhas, é sobre as vidas que foram moldadas, quebradas e às vezes esquecidas no meio do nada. Então, deixe seu comentário, compartilhe sua opinião, discuta com outros fãs de história e mergulhe conosco nesse capítulo sombrio e fascinante da Segunda Guerra Mundial. Afinal, o deserto não esquece e nós também não.
O retorno à Alemanha de Erwin Rommel entre o dever e a dúvida. Imagine estar no lugar de Rommel, um general aclamado por sua genialidade tática, respeitado até pelos inimigos, mas cada vitória vinha com o peso das decisões políticas do Terceiro Reich. Ao voltar para casa, Rommel não encontrou apenas a Alemanha que havia deixado, encontrou um país em guerra interna, cheio de conspirações, desconfiança e medo constante. O que motivava Rommel naquele momento? Era o dever inabalável a seu país ou surgiam dúvidas profundas sobre até onde sua lealdade poderia ir diante de um regime cada vez mais cruel? Historiadores ainda discutem se sua participação ou ausência dela em certas conspirações contra Hitler refletia coragem, pragmatismo ou puro dilema moral. O Muro do Atlântico, a esperança de contenção da invasão aliada durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista construiu uma das defesas mais impressionantes e temidas de toda a história, o Muro do Atlântico. Uma extensa linha de fortificações que se estendia desde a costa da Noruega até o sul da França, passando pela Dinamarca, Países Baixos e Bélgica. Seu objetivo, impedir a invasão dos aliados e proteger o Führer a todo custo. Imagine o cenário: praias minadas, bunkers de concreto impenetráveis, artilharia pesada posicionada estrategicamente, campos de obstáculos e redes de comunicação sofisticadas para a época. Para os líderes nazistas, esse muro era a última esperança de conter os aliados e manter o controle da Europa Ocidental. Mas será que realmente era invencível? Curiosamente, apesar da aparente fortaleza, o Muro do Atlântico não foi suficiente para deter a invasão. O dia D, em 6 de junho de 1944, mostrou que planejamento, estratégia e coragem podiam superar até os obstáculos mais sólidos. E é aí que surge a grande pergunta: a Alemanha subestimou a determinação dos aliados ou superestimou suas próprias defesas? Hoje, muitos bunkers ainda podem ser visitados. Alguns são testemunhas silenciosas da guerra, enquanto outros foram transformados em museus. Cada um deles conta uma história de medo, estratégia e esperança, a esperança de que uma parede de concreto pudesse realmente mudar o curso da história. Se pudessem visitar qualquer bunker do Muro do Atlântico, qual escolheriam e por quê? Acham que com tecnologia moderna, um muro como esse seria capaz de deter uma invasão hoje em dia? Qual foi o erro estratégico mais decisivo do Muro do Atlântico? O dia de a tempestade que varreu o sonho alemão, você já se perguntou como um único dia pode mudar o curso da história de uma nação inteira? Hoje vamos falar sobre o dia D, aquele momento que não apenas mudou a Segunda Guerra Mundial, mas também marcou o início do fim para o sonho alemão de dominação total na Europa. Em 6 de junho de 1944, milhares de soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, na França ocupada pelos nazistas. Imagine o cenário: ondas frias do Atlântico, céu cinzento, explosões ao longe e a coragem de homens que sabiam que talvez nunca voltassem para casa. Cada passo na areia podia ser o último, cada decisão o divisor de águas entre vitória e derrota. Mas o dia D não foi apenas uma operação militar, foi um momento de transformação histórica. Ele mostrou ao mundo que o sonho de Hitler de dominar a Europa podia ser quebrado, que a resistência era possível e que o poder militar alemão não era invencível. Foi o início de uma tempestade que abalou as estruturas do Terceiro Reich e pavimentou o caminho para a libertação da Europa. E aqui vem a reflexão: o que teria acontecido se o dia D tivesse falhado, se a Alemanha tivesse conseguido repelir os aliados na Normandia? O mundo seria hoje muito diferente. O que você acha que teria mudado na história? E se você estivesse lá naquela praia, teria coragem de avançar contra a impossibilidade? Rommel, ferido o fim de um comandante em campo durante a campanha na Normandia, em 1944, Rommel sofreu um grave ferimento que mudaria o curso de sua trajetória. Um ataque aéreo aliado atingiu seu carro, deixando-o seriamente ferido. Esse momento marcou não apenas uma pausa em sua participação ativa no campo de batalha, mas também iniciou o desfecho de sua carreira militar. O ferimento de Rommel é mais do que uma simples história de dor física. Ele simboliza a vulnerabilidade de até os líderes mais admirados e a realidade de que mesmo os maiores estrategistas estão sujeitos ao acaso e à fragilidade humana. Para muitos de seus soldados, sua ausência foi sentida profundamente. Para o mundo, foi um lembrete de que a guerra cobra seu preço de todos, independentemente de habilidade ou fama. Mas a pergunta que permanece: como teria sido diferente o destino do Afrika Korps e da campanha do Ocidente se Rommel tivesse permanecido em plena saúde? Será que sua liderança poderia ter mudado o rumo de batalhas cruciais? E você, o que pensa sobre esse momento da história? Acredita que a ausência de Rommel no campo alterou de fato o destino da guerra na Europa?
Você acha que sua ferida simboliza mais a vulnerabilidade humana ou a inevitabilidade da guerra, como a liderança de Rommel influencia a percepção moderna sobre comandantes no fronte de batalha, a conspiração contra Hitler, o dilema da honra? Rommel se destacou por sua lealdade aos soldados e à honra militar. No entanto, o crescente descontentamento dentro do alto comando alemão com Hitler o colocou em uma situação quase impossível. A conspiração conhecida como Operação Valkyria, que visava eliminar Hitler, encontrou em Rommel uma figura ambígua, respeitado, admirado e com influência, mas também um homem que prezava pela disciplina e pela ética de um soldado. O dilema de Rommel não era simples. Ele sabia dos horrores e falhas de Hitler, mas também tinha consciência de que a própria conspiração era arriscada, perigosa e repleta de incertezas. A decisão de se envolver poderia salvar a Alemanha de um desastre maior, mas também colocaria em risco sua vida e a de sua família. Para Rommel, a honra e o dever eram conceitos que muitas vezes colidiam com a política e a sobrevivência. Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que Rommel poderia ter agido de forma diferente em relação à conspiração? Até que ponto a lealdade a um líder pode se sobrepor à responsabilidade moral? Rommel foi herói, mártir ou vítima das circunstâncias? O envolvimento indireto, acusações e desconfiança. Apesar de nunca ter sido um conspirador ativo, a história registra que suas atitudes e seu prestígio levantaram suspeitas junto ao alto comando nazista. Rommel se encontrava em uma posição delicada, fiel ao dever militar, preocupado com o futuro da Alemanha e, ao mesmo tempo, moralmente em conflito com as ordens de um regime cada vez mais tirânico. Essa situação gerou acusações e desconfiança por todos os lados. Alguns oficiais afirmavam que Rommel poderia apoiar os conspiradores, enquanto outros temiam que ele pudesse minar o esforço de guerra. A tensão era palpável e o próprio Rommel teve que lidar com dilemas éticos e estratégicos que colocariam sua carreira e vida em risco. O que torna esse episódio ainda mais fascinante é a ambiguidade do próprio Rommel. Ele nunca se declarou abertamente contra Hitler, mas também não aceitou cegamente ordens que colocassem em perigo soldados e civis inocentes. Essa linha tênue entre lealdade e moralidade é o que faz de Rommel um dos personagens mais complexos da Segunda Guerra Mundial. Queremos ouvir você. Você acredita que Rommel realmente tentou se manter neutro ou estava se envolvendo secretamente na conspiração? Até que ponto um soldado deve questionar ordens de um líder, mesmo em tempos de guerra? Rommel foi um herói por sua estratégia ou sua postura ética? A morte de Erwin Rommel, a honra preservada, a verdade escondida. Rommel não era apenas um comandante de campo, ele era um símbolo de honra para seus homens, um estrategista admirado mesmo pelos inimigos e um oficial que, apesar de servir sob o regime nazista, buscava preservar certos princípios éticos em meio ao caos da guerra. Mas como um homem tão respeitado acabou envolvido em conspirações contra Hitler? E como o alto comando lidou com o dilema de sua lealdade? O general foi acusado de envolvimento indireto no atentado de 20 de julho de 1944, uma tentativa de derrubar Hitler que fracassou. Ao invés de ser julgado publicamente, algo que certamente teria manchado seu nome e arruinado sua família, Rommel recebeu uma escolha cruel: tirar a própria vida com veneno, garantindo a preservação de sua honra e de sua família. Assim, o mundo conheceu a morte de um dos maiores generais da história, mas a verdade por trás de sua decisão permaneceu escondida por décadas. O funeral de Estado Erwin Rommel, o homem transformado em mito oficialmente, sua morte em 1944 foi cercada por segredo e mistério. O general foi obrigado a cometer suicídio por envolvimento real ou suposto na conspiração contra Hitler. Ainda assim, ele recebeu um funeral de Estado, algo incomum para quem havia sido acusado de traição, mas porque Rommel foi transformado em mito. Alguns historiadores apontam que sua imagem serviu como propaganda, uma forma de preservar a honra do exército alemão e, ao mesmo tempo, suavizar a percepção internacional sobre a Wehrmacht. Outros destacam que Rommel realmente se destacou por sua habilidade estratégica e, de fato, demonstrou certa humanidade em relação a prisioneiros e civis, e características raras entre generais nazistas. Pontos que merecem reflexão. O que faz de Rommel um mito? A habilidade militar, a propaganda ou o contexto histórico que moldou sua imagem? Seu funeral de Estado foi um gesto político ou um reconhecimento genuíno de mérito? Até que ponto devemos separar a figura histórica da lenda construída em torno dela? Desafio para vocês, audiência. Deixe nos comentários sua opinião. Rommel foi realmente um herói ou apenas um personagem cuidadosamente moldado pela história e pela propaganda? Você acha que um general envolvido, mesmo que indiretamente, em conspirações contra o próprio regime, deveria receber honras oficiais? Queremos ouvir histórias, opiniões e debates. Marque alguém que ama a história militar e veja o que eles acham. Não tenha medo de argumentar, a história é feita de interpretações e cada ponto de vista ajuda a entendê-la melhor.
Curiosidade final: mesmo sendo honrado pelo regime, Rommel tornou-se um símbolo de oposição interna ao nazismo, mostrando como a história pode transformar personagens complexos em mitos quase